Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Daniel Silveira criticou severamente a composição do STF, abordou a vida pregressa de ministros que compõem a corte, indignou-se diante da mordaça que está sendo imposta aos cidadãos e reagiu a projetos de censura. Daniel assestou: para ir para o STF não precisa ser jurista e nem advogado, qualquer um pode ser. De fato, a maioria que forma ali não é composta por juízes, 9 não são juízes. Tem uma vida pregressa muito dúbia e tortuosa. Apenas 2, salvo engano, Fux e Rosa Weber, são magistrados de carreira por provas e títulos. No ensejo, ele se indignou com o que qualifica como uma mamata do STF. O parlamentar expôs: Gilmar Mendes nunca foi juiz, era assessor, tinha lá seu escritório de advocacia, assim como Alexandre de Moraes. Ser ministro do STF é a maior mamata que existe, é uma máquina de fazer dinheiro. É impossível que só eu fique incomodado com essa pizza gigante que é o Brasil. Assista. E aí, pessoal, boa noite. Como é que tá? Vamos falar aqui sobre o Brasil e o estado de exceção com o departamento jurídico. Para quem entender, vai compreender que é a Suprema Corte do Brasil, que ela é muito confusa desde do seu nascimento, seu surgimento, sua criação, seja lá como você queira entender. Você percebe que o Brasil, ele nunca foi projetado para amadores, ele foi projetado para que você tenha um sistema completamente aparelhado, completamente tomado, e que é feito para uma hegemonia de poder grupal, né? Um grupo que se mantém de ordem famênica, na verdade, começa o tempo todo sempre um tio que elege um sobrinho, que elege o filho, que elege o primo e assim por diante, ou seja, fica uma oligarquia constante. Existem boas oligarquias e oligarquias que não prestam, né? Vide aí o clã Sarney, né? E tudo mais, que dominam todo o Maranhão e assim por diante. Outros também, Ciro, a família Gomes lá, né, do Ciro, Cid e tudo mais, você vê que são totalmente desprezíveis na política, são pessoas que não têm compromisso com a nação, não têm com nada. Bom, comunico aqui que eu estou saindo da vice-liderança do governo, não atuarei mais como vice-líder do governo, por uma estratégia ali, a início, pedido do general Ramos, para que eu possa ser retirado da vice-liderança também com outros deputados, para que outros deputados tenham a chance ali em um rodízio de participar dessa liderança, para que eles possam fazer uma melhor articulação. Evidentemente o presidente sabe que comigo ele vai poder contar de forma irrestrita, não tenho restrição alguma em apoiar o presidente nem o seu governo, e farei da melhor maneira, sempre que puder, da melhor maneira que puder, tá? Sempre farei. Isso aí pode se despreocupar. Ele sabe que em mim tem esse apoio, sabe que em outros deputados também tem esse apoio, então ele precisa abrir um pouco um campo para que se possa ter apoio de outros deputados. Até aí tudo bem, eu entendo. Contudo, eu só não compreendo caso ele esteja sendo pressionado a fazer isso por conta de um jogo pesadíssimo, um jogo político que é pesado demais, na verdade é um pouco desmotivador quando você conhece a política. Eu trabalho com política há muitos anos, desde 2003, contudo é meu primeiro mandato. Conhecia bem ali toda a parte teórica, assim por dizer, né? Não estava por dentro de todo o conhecimento, contudo não estava no conhecimento em si, ou seja, no cargo em si. Estando no cargo você percebe como que tem negociatas, como que tem pressão, como que tem algum tipo. Para quem está entrando aí, boa noite a todos, tá bom? Obrigado aí pelo carinho de todos sempre. Bom, e acontece que, retirando esses vice-líderes base do presidente, para deixar muito claro, gente, o cargo de vice-líder, ele não nos entrega nada mesmo. Nós não temos nada, tão somente o tempo de líder para poder falar, ou seja, para poder defender as pautas do governo e também defender, no meu caso, a pauta conservadora, para que nós consigamos aí tolir cada vez mais o avanço da esquerda, que vem avançando de forma hostil, né? Depois que eles perceberam essa onda conservadora, né, que cresceu no mundo inteiro, a eleição do Bolsonaro, Trump, Viktor Orbán, né, na própria Polônia, Ucrânia e tudo mais, você vê grandes líderes surgindo, né, como direitistas. Você também tem o italiano, esqueci o nome dele aqui, que é bem conservador também, que
que surge com jargão, os italianos primeiro, né? Então ele tem feito um bom trabalho lá na Itália e a gente vai avançando dessa maneira. Então a esquerda ela conseguiu avançar de forma mais hostil porque percebeu a perda de espaço, perda de terreno, com medo que seus tentáculos fossem retirados desses setores públicos. Então começou uma guerra mais acirrada, uma pressão muito maior. Alguns deputados e senadores têm feito pressão o tempo todo contra o presidente para que ele não tenha suas MPs votadas, elas caducam, o presidente não consegue decretar, o presidente toda hora alguém pedindo um processo contra o presidente, assim consecutivamente, ou seja, o tempo vai passando. Acabei de até ser entrevistado aí pelo programa Pingo nos Is, né, na Jovem Pan, sugiro aí quem quiser assistir, vocês vão entender alguns pontos. Logo após a minha entrevista entra o deputado Otônio de Paula, também um grande aliado aí do presidente e do conservadorismo, mas visões amplamente diferentes sempre de cada um. E acontece que quando nós perdemos esse espaço, né, de fala, de defesa, de poder falar, debater de fato, né, para a gente poder equalizar no mínimo essa batalha ideológica, acaba enfraquecendo um pouquinho, é ruim. Às vezes a gente tem que se inscrever para falar, o tempo é muito curto e tem 70 deputados na frente e geralmente as lideranças já ficam lá do PT, do pessoal do PCdoB, já logo ali na maquininha para quando assim que abre a inscrição eles já fazem rapidamente. Então atrapalha muito a defesa. Como vice-líder, eu poderia pedir o tempo de liderança e defender o governo tranquilamente, porque eu teria o meu tempo reservado e com prioridade pelo regimento interno da casa. Então é mais ou menos isso. É muito complicado de você conseguir falar tão somente se for presencial lá naqueles microfones que ficam ali no plenário, ali embaixo, nós chamamos de pinga-fogo, que tem 1 minuto para poder orientar e você desce a lenha ali para tentar alertar as pessoas que estão de fora para poderem entender o que está acontecendo. Então, hoje, voltando aí ao tema, o Brasil, estado de exceção que nós vivemos, vendo a prisão do jornalista que a mídia Biltre insiste em chamar de blogueiro e jornalista é só para quando eles querem. Se for um jornalista de esquerda, militante, travestido, que fala asneiro o tempo todo, que molda na sociedade uma desinformação seletiva, aí tudo bem, jornalista. Quando é um jornalista conservador e é preso, é blogueiro. Ele tem lá toda a licença, formado em jornalismo, mas é blogueiro, não é jornalista. Então, você vê, quando Alexandre de Moraes o prende sem materialidade, sem objeto, sem razão, sob nenhuma circunstância, ele prende, de fato, cerceando sua liberdade durante 5 dias. E quando está ali para terminar, ele pede prorrogação por mais 5 dias, você percebe a matula que ocupa o nosso judiciário. E a Suprema Corte ela é confusa desde seu nascimento, surgimento. Por exemplo, a Suprema Corte, para quem tiver curiosidade, ela está lá, né, tem sua garantia no artigo 101 da Constituição, onde você tem ali os requisitos para que você seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que é o tribunal que está acima de todas as outras instâncias. E a última instância são os guardiões da Constituição. Né, o primeiro requisito é que qualquer um dentre cidadãos do povo poderá ser escolhido para ser candidato a ministro do Supremo. Isso aí, na verdade, abre, né, uma coisa que é lato sensu, você abre, qualquer do povo, né? Você pode pegar qualquer pessoa, qualquer um que você falar, você vai ser indicado a ministro do Supremo, independente da formação acadêmica, independente se ele é enfermeiro, se ele é médico, se ele é arquiteto, se ele é jardineiro, se ele é gari, qualquer um. E não precisa ter formação. Você vê aí o caso do Barata Ribeiro, que durante 6 meses atuou aí, é médico, né, e foi ministro do Supremo, né, que na verdade não tem sentido nenhum. Né? Você vê um juiz, magistrado de carreira, um desembargador de carreira, tirando do 5º Constitucional, para mim eu não considero como desembargador. O 5º é outra absurdidade jurídica, tá? Outro absurdo jurídico que reserva aí 1/5 das vagas dos tribunais para membros do MP, para membros da OAB. É tipo assim, você está ali, a própria Mariana Fux, filha do ministro do STF, Fux, que gera uma suspeição absurda, mas vamos lá, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado lá pela Dilma, e a sua filha ele é indicado pelo Lula, perdão, e a sua filha vira desembargadora, indicada com 34 anos de idade, tenra idade ainda, desembargadora, indicada pela Dilma Rousseff
pelo caminho do quinto constitucional, sem passar por provas e títulos, ou seja, se torna uma magistrada. É muito absurdo, né? É muito absurdo que a Suprema Corte é formada dessa maneira, né? Reputação ilibada, ter mais de 35 menos de 65 anos, são esses os requisitos. É um negócio muito absurdo. E olha só que engraçado, quando você pega qualquer um do povo, ele vai passar pela sabatinada do Senado e tudo mais, se for aprovado vai se tornar ministro. Agora, se você pegar um juiz da vara estadual, aqui do Rio, por exemplo, e você pegar um juiz e quiser que ele seja nomeado no STF, ele não pode. O juiz não pode ser nomeado, ele tem que passar por uma seleção, lista tríplice e tudo mais, então, para indicação. Estadual, federal, o juiz federal ele pode ser indicado, mas qualquer do povo pode, mas o juiz estadual não, tem que ser uma lista tríplice. Para então ver qual da lista ali vence, quem vai ser o vencedor da lista, para poder passar então pela sabatinada. Quer dizer, qualquer do povo pode ir direto, sendo ou não juiz, sendo ou não advogado, sendo ou não jurista, mas um juiz, de fato, por provas e títulos, ele não pode ser indicado. Então você vê que realmente é um absurdo, né, o que acontece no Brasil. Aí você tem decisões como essa, né, a outra decisão do STF também, salvo engano, não sei se foi o Celso de Mello. Qual foi o ministro? Agora eu não me lembro aqui a decisão de que a polícia do Rio de Janeiro não poderia subir nas favelas, né, nas comunidades, para poder operar, para poder combater o tráfico de drogas em período de pandemia. Né, a história nos ensina claramente o que aconteceu isso lá na década de 80, sobre o governo, sobre a tutela do Brizola comunista, pra cacete, né, vermelho por dentro, totalmente vermelho, mas não vermelho de sangue, vermelho comuna mesmo. A história nos ensina que durante seus 2 mandatos aí, ou seja, 8 anos de ausência do Estado nas comunidades, as narcofacções elas tomaram o território de fato. Então as comunidades cresceram tomadas pelo narcoterror, sem a polícia poder operar, sem a polícia poder falar nada quanto a isso. Então você vê que um ministro do STF fazendo a ingerência em um poder que é totalmente... O poder executivo, ele é independente do poder judiciário, é independente do poder legislativo. Então o STF vai lá em uma decisão totalmente ditatorial, desrespeitando a equalização do sistema de freios e contrapesos, vai lá e fala: vocês não podem mais subir. O governador do Rio de Janeiro acata como se fosse um cachorrinho. Se fosse o governador, falaria: não, devolve aí e manda ele fazer bom uso quando ele tiver com diarreia desse ofício aqui, porque ele não pode fazer esse tipo de ingerência, ele não pode ter esse tipo de decisão. O poder executivo é o que manda na questão do Estado, assim como no Estado lato sensu, ou seja, Brasil, é o presidente da República, que o STF foi lá e não vai poder nomear o Ramagem, sendo que isso é uma função precípua do presidente da República, né? Ninguém pode fazer essa ingerência. Em que outro momento você viu quando quando um ministro era nomeado no governo PT e a Dilma, com seu pouco tempo de governo, trocou 86 vezes seus ministérios, 86 vezes, e você não via a mídia levantar um A? Poderia ser o cara mais acéfalo que você imaginasse, fosse nomeado e estava tudo bem, tudo ok. Agora o Bolsonaro troca de ministro e fica a mídia, mas ele não tem currículo. Eles nunca se preocuparam com isso, em momento nenhum se preocuparam. Todos os governos que se passaram durante meio século, ninguém se preocupou com isso. Agora o Bolsonaro ele tem que botar, está certíssimo que se tenha que ter alguém técnico, mas não, por exemplo, no Ministério da Saúde, nós não podemos ter alguém médico, não podemos ter um médico. Eu sou totalmente contrário que se tenha um médico no Ministério da Saúde como ministro da Saúde, porque o médico ele vai ter a sua ética acadêmica, ética científica e tudo mais, e vai seguir rigorosamente o protocolo de sua comunidade acadêmica. Isso é um perigo, porque ele pode ter um protocolo de experimento, respeitando a soberania nacional, a soberania do presidente, para poder fazer esse experimento livremente. Um médico não faria isso, falar: não, se a comunidade acadêmica diz que não, o mundo científico diz que não, então não farei, que corre até o risco de perder seu CRM, apesar de ministro. Então você tem que ter alguém qualificado tecnicamente, contudo, que tenha essa independência do meio acadêmico para que não responda administrativamente por isso. Então são questões muito complicadas, né? Aí você pega para o STF qualquer um do povo que não precisa ser jurista nem advogado, e não precisa ser nada, e ele pode ser. De fato, que a maioria que forma ali
não são juízes, são 9 que não são juízes, tá? Muitos têm uma vida pregressa muito dúbia, muito tortuosa, e só temos 2 ali, salvo engano é o Fux e Rosa Weber, que são magistrados de carreira por provas e títulos, que foram ali indicados. O restante, o Lewandowski, por exemplo, ele foi juiz, mas através do 5º constitucional, indicação do 5º, então ele não é por provas e títulos. Gilmar Mendes nunca foi juiz, né? Pelo contrário, era assessor e tudo mais, jurista, advogado, blá, blá, tem lá seu escritório de advocacia, como Alexandre de Moraes. Ser ministro do STF é a maior mamata que existe, né? É a maior mamata. Quem tem do STF, quem tem seu escritório, é um escritório milionário, de suas decisões, evidentemente. Alguém duvida que é uma máquina de fazer dinheiro? Duvida que é uma máquina de fazer dinheiro? Isso não incomoda vocês, não é possível que só eu que fico tão incomodado assim com essa, sabe, com essa pizza gigante que é o Brasil. Aí, claro, eles vêm. Tem alguém falando que o comunismo é utopia. Ok, vai lá, fica na tua bolinha de cristal aí. Fica no teu mundinho, nessa redoma de cristal. Você não sabe de nada. Olha, quando você pega e vê ações como a do STF prendendo esse jornalista, você percebe que, aí votando, né, no parlamento, o inquérito das fake news, o PL das fake news, que ele não combate fake news de maneira nenhuma. Ele combate sim a liberdade de expressão, de opinião, a sua liberdade de pensamento. Ele quer tolir de você o seu direito à fala. Uma live como essa, por exemplo, eu teria que estar aqui medindo palavras para, eu posso falar isso? Não posso? Não posso? Quer dizer, isso é uma mordaça que estão tentando colocar em todos os brasileiros. Tá certo? Em outro momento, o Congresso estaria lutando para que isso não acontecesse. Lutando. Hoje aplaudem. Só que eles não percebem, se esquecem que isso tem um dano colateral, que também vai atingir a eles. E quando eles falarem, quando eles falarem algum tipo de mentira, uma calúnia, uma difamação, alguma coisa danosa a outra pessoa, no momento que nós formos recorrer contra eles também, se o STF sempre julga de forma irregular, marginal que eu digo é porque margeia a lei, tá certo? Antes que venha algum ministrinho falar assim, me chamou de bandido, não é isso. O termo marginal se dá para quem margeia a lei, tá? Enfim, aí ele vai julgar da maneira que lhe convém, né? Vem dentro da casa de um deputado federal, que fui eu, fui o único deputado que sofreu aí um processo de busca e apreensão. Deixar claro que eu entreguei o meu celular porque eu quis entregar, para que não fossem geradas narrativas do tipo, não entregou o celular, tá devendo. A própria militância da direita, eu fiz isso até em respeito ao eleitor, que eu poderia negar falando, meu celular não leva, ponto, final, acabou, e fazer valer a minha imunidade parlamentar. Contudo, eu decidi entregar, levaram lá meu celular, tá? Estão até demorando a me entregar de volta, é uma crítica aí que eu estou fazendo aí, alô PF, por favor entreguem meu celular, vários contatos, várias senhas, vários dados estão aí, inclusive arquivos que são de ordem familiar e vocês não me entregam, eu estou precisando desse celular, pelo amor de Deus. Enfim, não consegui acessar a internet, agora que eu estou conseguindo acessar pelo menos o Facebook, então são vários aspectos. Então você tem esse STF que aparelhou de fato o poder em suas mãos, não deixando o presidente governar, começou a caçar cidadãos que exprimem sua opinião, inclusive parlamentares que defendem essa opinião que está ali no seio social. Para deixar muito claro para vocês, para quem assiste, eu já falei isso reiteradas vezes, eu gosto para que as pessoas tenham esse conhecimento, a liberdade de opinião, de pensamento, ela é prevista, é cláusula pétrea na Constituição, está no artigo 5º, rol de garantias e direitos fundamentais, é o inciso 16, então está lá, ipsis literis, você pode se manifestar, tá certo? Esse é um direito seu, meu. Contudo, um parlamentar federal, um parlamentar estadual, municipal, ele tem, na verdade, os deputados federais e senadores, eles têm um artigo na Constituição só para eles, que é o artigo 53, de forma análoga, os outros parlamentares a nível estadual e também municipais podem fazer o uso da sua fala, da sua liberdade de expressão de forma mais ampla até do que a do próprio cidadão. Por quê? Porque uma vez que nós defendemos a ideia do povo, né, o que o povo quer falar e não pode por vezes, nós falamos para que nós possamos alcançar o pleito que nós buscamos, né, o objetivo que nós estamos indo atrás. É isso que acontece. Então, um parlamentar, ele está lá, artigo 53,
que fala da inviolabilidade dos deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos, tá? E também da emenda, né, a emenda de 2001, emenda 35 de 2001, que robustece o texto para que nós possamos ali ter essa imunidade e falar de verdade em prol do povo. Então é isso que nós temos. Esse é o poder de um parlamentar. A sua livre manifestação de pensamento, quase que irrestrita, não para ofender de forma personalíssima, mas para defender as ideias, para que a gente possa rebater outras ideias que são ruins, onde o povo não vai conseguir ter essa voz, não vai conseguir ter essa caixa de ressonância para poder levar à frente. Então é por isso que é totalmente ilegal e irregular as ações do Alexandre de Moraes, principalmente o Alexandre de Moraes, que ele tem se mostrado um cara muito mimado, criado por vó, toda hora quer uma picuinha, toda hora ele quer brigar com alguém, toda hora ele quer tomar sua decisãozinha e falar eu que mando e tudo mais. Tá? Então deixo claro aqui, ministro, entreguei o celular porque eu quis, não foi porque você mandou alguém pegar. Foi em respeito ao meu eleitor, para que ele pudesse pensar, pô, será que ele está devendo alguma coisa? Não está? Não, eu entreguei para mostrar que nada temos a temer, tá certo? Então, aí outros falam, senhor ministro, que o Bolsonaro tem que morrer, inclusive gravam um vídeo, Bolsonaro tem que morrer, a Covid faça a sua parte e faça direito, que não seja igual a facadinha do Adélio. Aí pode, inclusive colunistas de grandes jornais, né? A Folha de São Paulo, que nós chamamos a Foice de São Paulo, né? O Estadão e várias outras, nota de falecimento, charges com o Bolsonaro decapitado, segurando a cabeça do Bolsonaro, aí pode, né, o ministro, né? Aí pode à vontade. Do contrário, se falar de você, não. Se falar de você, pô, acabou o mundo, você, pô, briga em casa, chega no STF com a calça apertadinha, parece que tá com furúnculo ou qualquer coisa. Aí ninguém pode falar de você, né? Mas do Bolsonaro pode morrer, pode matar, pode decapitar, e é liberdade de expressão. Inclusive o senhor até menciona em um dos seus discursos o Pravda, né, aquele jornal da época lá da União Soviética, da repressão soviética, o senhor cita lá, né? Em sua posse, né, quando está na sabatinada do Senado, em um vídeo com mais ou menos 2 minutos ali, o senhor fala 16 vezes a palavra liberdade, que vai defender a liberdade de expressão, né, o teu jeitinho de falar, liberdade de expressão, fala o tempo todo, 16 vezes em menos de 2 minutos, quer dizer, é totalmente desconexo, né, o seu pensamento. Então, realmente, nós vivemos um estado de exceção. Boa noite, gente.